Olá, hoje falaremos dos resultados do mês de fevereiro. Fevereiro foi marcado por um aumento nas incertezas macroeconômicas globais, especialmente aí nas últimas semanas do mês de fevereiro. Como pode ter acompanhado no noticiário, então teve um aumento aí da tensão lá no Oriente Médio, que fez com que houvesse um aumento no petróleo, especialmente no preço do petróleo. A guerra, especificamente, ela acabou acontecendo agora no mês de março, mas já no final de fevereiro a gente já tinha alguns sinais desse aumento aí nessa tensão. Nos investimentos como um todo, como eu comentei, os impactos ocorreram mais agora no mês de março especificamente. A consequência disso foi o aumento na preocupação quanto à inflação global e nacional, depois eu vou comentar sobre isso, de curto prazo, aumentando aí as taxas de juros globais como um todo. As incertezas o principal ponto aqui, são as incertezas quanto ao tempo dessa guerra, não quanto à questão de definição, mas sim quanto o tempo que isso vai demorar. Isso acaba impactando aí no preço do petróleo, como eu já comentei. O ponto importante é que o petróleo ele acaba impactando em vários produtos, como chips, por exemplo. Então isso acaba gerando aí uma pressão inflacionária em toda a cadeia de produção mundial. Em fevereiro, como eu tinha comentado, o maior ponto ainda, a gente teve ainda uma continuidade no processo de rotação de investimentos advindos dos Estados Unidos para outras bolsas pelo mundo. Tanto que em fevereiro a gente teve uma leve queda do S&P 500, que é a principal bolsa americana, teve uma queda de 0,87%, e outros países acabaram sendo beneficiados, como o Japão, teve uma alta de 10%, o Reino Unido uma alta de 7%, e o próprio Brasil uma alta aí de 4%. Então aquele processo que a gente já está vivenciando nos últimos meses, da realocação de recursos saindo dos Estados Unidos e indo para outras economias, como o Brasil, por exemplo, e o Japão, como eu acabei de comentar. Indo para o Brasil, os dados mais recentes indicam que a economia segue próxima do seu limite de produção. A gente teve aí uma surpresa negativa referente à inflação. A gente teve o IPCA de fevereiro, uma surpresa, teve um aumento de 0,70%, então acima das expectativas, o que faz com que, apesar disso, a gente ainda tem uma expectativa de que o Banco Central inicie um processo de redução da taxa de juros no Brasil, mas com esses últimos fatos, tanto petróleo quanto a própria inflação aqui no Brasil, talvez provavelmente esse processo de redução vai ser mais atenuado, então talvez vai ser num ritmo menor. De qualquer forma, a reunião agora em março, que vai acontecer agora em março, a gente já deve ter o início dessa redução do ciclo de taxa de juros, mas como falei, numa velocidade menor do que se imaginava inicialmente no início do ano. Agora indo para resultados. Considerando todo o cenário que comentei, tanto internacional quanto nacional, o plano misto ele rendeu 1,13% positivo, versus uma meta atuarial de 0,73%. Então foi acima da meta atuarial. O principal destaque foi a renda variável, mais 7,32%. O principal ponto aqui na renda variável são as ações da Celesc, elas tiveram uma valorização de 8%, e os fundos de renda variável, mais 4%. Também teve um bom desempenho os fundos multimercados, 1,80%, e os próprios fundos DI, 0,99%. O plano transitório rendeu 1,24% versus uma meta de 0,72%, e o plano Previ Mais rendeu 0,95%. Para mais informações, acesse o site da Celso.